lindas e os lindos do meu coração. Hoje a gente tem, olha, se prepara. Já faz tempo que a gente não faz um smoke de arrasar e hoje o nosso smoke é bem malucão, a gente vai usar várias cores. É claro que daí vocês não devem estar entendendo muito bem, mas a ideia não é entender muito bem. Vocês vão entender tudo agora no passo a passo que eu vou fazer um smoke de verão com cor, ao mesmo tempo que ele é bem fechadão, puxadão, com cílios postiços. Mas pelo fato de ter cores, dá pra gente brincar, usar e abusar no verão. Vamos lá? Haha, hora de começar! Faz tempo que eu não faço mono-olho, né, gente? Dá pra ver bem a diferença. Enfim, primeiro passo da nossa maquiagem smoke super malucão. A gente vai fazer a preparação da pálpebra com um primer. Esse daqui é o Prime Potion da Urban Decay. E vou passar em toda a voltinha dos cílios, embaixo e em cima, e pálpebra móvel, sem subir demais pro côncavo. Batidinhas, swatches, batidinhas pra sentar. Vou começar com a sombra Freestyle, que ela é bem bege, quase nada. Aí vocês vão falar, mas não dá nem pra ver, mas assim, ela dá a liga. A gente começa com ela um pouco acima do côncavo. O pincel, como já tá sujinho do outro olho, é até bom que já tá um pouco roxinho. Então, o meu côncavo ele tá aqui. Se eu abrir o olho, tá vendo? Mas eu quero um pouco acima pra gente já levantar o olhar. E aí hoje a gente vai mesmo assim de ponta a ponta, sem medo de ser feliz, marcando bem. Aproveita, com o mesmo pincel a gente aplica aqui, ó, na linha dos cílios inferiores, pra preparar isso pro esfumado. Porque, gente, às vezes você tem uma sombra que ela quase não aparece, isso vai ajudar a dar degradê e também segura o resto no lugar. Agora com a Backdoor, que é a marrom bem fechada, em um lápis não, pincel, e um pincel de detalhe, eu vou marcar bem o côncavo, agora um pouquinho mais pra baixo, onde ele realmente é. E eu quero que, eu agora vou abrir o olho, eu quero que isso entre aqui, ó, no cantinho, eu não quero que fique muito aparente, quero que suma. Então, ó, basicamente isso. É quase preto. E a gente vem trazendo aqui, ó, a volta toda, aí você acha que tipo, meu Deus, o que ela tá fazendo? Vai dar tudo certo, gente. E aí a gente já começa aqui a escurecer com batidinhas. Traz já aqui, ó, nos cílios inferiores. O resto que tá no pincel, nunca com muita intensidade. E agora sim, a gente vem com o mesmo pincel e o preto. Assenta bem aqui no cantinho, ó. Até o meio mais ou menos e preserva essa bolinha que ficou sem sombra. A gente vai guardar isso pra daqui a pouco. Agora a dica que eu dou pra vocês é fazer o puxado com o marrom e não com o preto. Porque aí depois você faz uma base com o marrom, que ele não mancha tanto. Posiciona o pincel aqui no cantinho externo e vem carimbando. Continua com isso até um pouco mais pra cima, tá? Aí a gente já tem o nosso puxadinho. Preenche, traz de volta, mesmo que suba um pouquinho não tem problema. E agora eu venho com um pincel bem molengo, sem nada, só pra dar uma limpada. Aí um retoque legal de dar bem nesse meio do caminho é pegar de novo aquele bege que não parece que não faz nada e suavizar essas linhas já, pra já ir criando degradê. Com um pincel de sombra gordinho, eu vou aplicar Loaded, que é a verde, bem aqui, ó, no canto, porém, deixei um pedacinho de preto. Então, com batidinhas, com o pincel em pé mesmo, viu, gente? Agora, vira ao contrário esse pincel, a gente vai usar a azul Evidence, passando um pouco por cima e chegando um pouco mais pra dentro. Igualzinho, com batidinhas, pincel em pé. Agora a gente vai de chumbo, que é a Mushroom, e um pincel bem similar àquele que a gente estava usando, só que mais pontudinho, a gente coloca aqui, cantinho, e invade um pouco. Agora, medo total, né? O meio do caminho é sempre meio esquisito. A gente vem de novo, pincel de detalhe preto, para reforçar um pouco mais essa divisória, a gente vai marcar mais um pouco. Vamos finalizar isso daqui. Agora, onde geralmente com aquele marronzinho de fim de côncavo, a gente vai pôr roxo. Sim, mas por cima vocês vão ver que ele não vai ficar gritante. Aqui do outro lado
Dá só um nuance, tá vendo? E esse brilho que é bonito. Então a gente vai usar Rockstar. Aqui, ó. Começa do cantinho, dá umas pinceladas pra cima, bem no ossinho. E com o resto que tá no pincel, você vem um pouco mais pra dentro. E agora com esse mesmo roxinho, você pode trocar de pincel ou com um cotonetinho. A gente dá uma pintada aqui também. Mas agora que tá praticamente a cereja do nosso bolo hoje, que é um pincel, tô chamando lápis de pincel e pincel de lápis. Veja bem, gente, eu acho que algum parafuso tá pior do que já era. Então vamos lá, é um pincel? Não, é um lápis. Veja bem, vamos usar esse lápis roxo na linha d'água com bastante vontade, para ele ficar super intenso. Então, milhões de vezes. Isso não é legal, gente, fazer esses movimentos, que no futuro cai. Então, a gente faz careta só, apenas. Então, a gente pinta aqui, ó, bem esse cantinho também. Delineador. Hoje ele é bem líquido, fácil de deslizar, mas também tem que tomar cuidado para ele não sair indo embora. A gente vai puxar bem aqui no cantinho, traz de volta. Preenche o miolinho. Fazer até mais gordinho. Cílios hoje é grandinho. É aquele mesmo que eu usei no tutorial para olhinho caído, pálpebra gordinha. É da First Kiss. Lá no blog tem todos os produtinhos, viu, gente? Então colei ele bem rente aos meus cílios. Essa máscara é bem legal da Make Be. Adorei para fazer exatamente isso, os tufinhos para grudar. Fica bem legal. E nos cílios de baixo também, múltiplas camadas, um montão. Gente, a pele tava pronta, mas é sempre bom retocar o corretivo no final. Tô usando a paletinha da Crayolan. Vou já puxar aqui cantinho também. Gente, vou assentar aqui a pele com o pozinho da Milani. Mas já tava meio caminho andado da pele. E finalizar, deixa eu ver aqui, com o blush mosaico da Vult. Mas bem suave, nosso olho já tá bem biruta, então a pele vai ficar mais basiquinha. E o batom maravilhoso, que eu tenho extrema dificuldade de abrir isso daqui, que eu nunca sei pra onde abre. É da Kiko, gente. Muito bem. E ele é um batom que ele tem uma acabamento. Adora falar e passar batom, vocês já sabem, né? Conhece a peça. Ele tem um acabamento cromo. Então ele é meio metalizado, mas ao mesmo tempo é esse nudezinho. E temos nosso esfumado de verão com cores que se misturam, você não sabe onde começa, onde termina. Mas essa foi a ideia, fazer um smoke assim, fugindo um pouco do padrão mesmo, porque a gente não precisa fazer tudo igual sempre, né, gente? Espero que vocês aproveitem as dicas, que coloquem em prática, não tenha medo de usar esse tipo de smoke no verão, faz esse passo da preparação da pálpebra que vai dar tudo certo. E se for preciso, usa a sombra úmida. Recebi uma pergunta de leitora sobre minhas sombras, elas não são tão boas, sinto que elas não pigmentam. Se você umedecer um pouquinho o pincel e usar essa sombra com uma laminha, fica perfeito e dá muito mais intensidade e durabilidade. Aí fica a dica para vocês usarem agora no verão. Um beijo no seu coração, dá um joinha para ajudar na divulgação e eu te vejo no próximo vídeo, suas lindezas e lindezos do meu coração. Beijo e até a próxima.